Olá, estamos mais uma aula da nossa série Bereshit, aula de número 85. E a gente está na Parashá Vaishlach, em Gênesis, né, Bereshit, capítulo 32. E vamos começar no versículo 25. Então, a gente já falou uma aula sobre isso, e agora a gente vai continuar o assunto, que é Yaakov. O que a gente falou aula passada? Que Yaakov ficou do outro lado do rio, e aí está escrito que ele ficou sozinho, e um homem foi lutar contra ele. E a gente viu que a palavra, na verdade, não é sozinho, e sim é que ele ficou a sós. Ele ficou a sós com alguém. E um homem, a gente viu o que é um homem. A gente questionou, é um homem ou é um anjo? E a gente viu que a maioria das opiniões, na verdade, é um anjo. Um anjo veio lutar com Yaakov. Tem várias opiniões para quem é esse anjo. E a gente viu que a opinião mais aceita é o anjo de Esav. Na verdade, quase todas as outras opiniões que não acham que é o anjo de Esav, na verdade é o anjo de Esav, só que com outro nome. Na verdade, tudo quer significar a mesma coisa. E a gente viu que a opinião pode ser também que, na verdade, o homem pode ser o próprio Yaakov, né? Que Yaakov dentro dele está lutando contra ele próprio. Como se fosse, tem duas forças dentro dele lutando entre si, que também pode ser representado pelo anjo de Esav. Vou tentar explicar um pouco isso. Então a gente viu que esse levador é a sós com esse anjo, no caso. A gente falou muito sobre isso, eu não vou repetir aqui. E a gente viu que na própria Torá, em Oséias, capítulo 12, versículo 5, está escrito que é um anjo, que Yaakov lutou contra o anjo. A gente viu isso. Tá bom. Antes de prosseguir, eu vou explicar só essa questão do anjo de Esav, para ficar um pouco claro. Eu acho que eu já falei em várias aulas, na verdade, mas só não custa recapitular também para quem não assistiu todas as aulas, são 85 aulas. Mas é o seguinte, quem pergunta isso é o Rava Bravanel. Ele vai perguntar, os sábios disseram que é o anjo de Esav, então quer dizer que cada pessoa tem um anjo? Então, existe 1 milhão de anjos e 1 milhão de forças e a pessoa vive só um tempo e esse anjo existe para sempre? O que significa o anjo de Esav? Então, ele vai explicar o seguinte, não, na verdade, não é que quando fala que é o anjo de Esav, quer dizer que é um anjo pessoal da pessoa chamada Esav. Assim vai falar o Rava Bravanel. E sim quer dizer o seguinte, que esse anjo, na verdade, quando os sábios falam, não é anjo de Esav, sim é o Sar de Esav, né? Sar seria o ministro, em português. O ministro de Esav. Então, na verdade, ele vai dizer que não é um anjo particular da pessoa chamada Esav, né? Esav, irmão de Yaakov, mas sim é um anjo responsável por todo um povo na qual o patriarca desse povo é Esav, que é o povo de Edom. Então, Esav é a primeira pessoa que de Esav vai sair um povo chamado Edom. E, na verdade, o anjo de Esav não é um anjo do Esav, esse é um anjo do povo Edom, que começa com Esav. Então, ele vai explicar que cada povo tem um anjo. Então, são 70 povos, tem 70 anjos. Não que tem anjos pessoais para cada pessoa. E da onde a gente vê esse conceito que cada povo tem um anjo? Do próprio Daniel, no profeta Daniel, está escrito o ministro, Sar, de Yavan, que seria o ministro da Grécia, fala lá o ministro da Pérsia. Então a gente vê que cada povo tem um ministro, e quando o Daniel está falando sobre como Deus vai fazer que o mundo, que os reinos, um conquiste o outro, a história da humanidade, lá não vou me aprofundar nisso, que é Daniel, outro livro, a gente vê que existe no conceito da própria Torá esse conceito de anjos ministrais que vem indicar o povo como um todo. Tá? Então, o anjo de Esav não é da pessoa Esav, e sim é um anjo ministral que vem indicar todo o povo que Esav vai começar, né? Dali, vai sair de Esav, que é Edom, tá? Que é um povo que a gente vai encontrar na Torá várias vezes, muito importante. E é interessante dizer, o que eu ia falar, o que difere um povo de outro povo, além da genética? Hoje em dia nem mais, né? Tipo, o povo de Israel não tem uma genética do povo de Israel, judeu. Porque tem convertidos, né? Vai para lá, para cá, casa com esse, aquele, não é isso. Então, o que vem diferenciar o povo de outro povo é a cultura. Isso eu acho que eu já falei várias vezes. Os povos se diferenciam por cultura. Então, o povo brasileiro tem uma cultura bem específica do Brasil.
essa cultura vai ser determinada por N fatores, né? A questão geográfica, a questão climática, a questão histórica, a língua, a comida típica, a vegetação, a crença, né? Tudo isso vai fazer com que o brasileiro tenha uma cultura específica do Brasil, a ponto que um brasileiro que conhece muito bem essa cultura pode viajar para outro lugar do mundo e olhar para uma pessoa, ver o que ele está falando e falar, cara, esse é brasileiro, só pode ser. Isso não é único do Brasil, e sim de todos os povos. Então, cada povo tem uma cultura. Essa cultura, que no mundo físico, ele é derivado de diversas coisas, como eu citei, incluindo agora, lembrando, correntes filosóficas e por aí vai. Mesmo que o mundo todo atribuiu essas correntes filosóficas e uma história mundial, cada povo ele consegue interpretar, entender a existência de uma forma específica. Então, a forma que o brasileiro vê o mundo não é a mesma forma que um polonês vê o mundo. E nem é a mesma forma que um americano vai ver o mundo. Porque tem culturas e crenças diferentes. Então, essa cultura, ela é determinada. Quando a gente fala cultura, a gente pode falar, então, a identidade de um povo. E essa identidade de um povo pode ser dita como o subconsciente que existe dentro de cada povo. Existe um subconsciente. Por mais que eu, Ilan, que tenho a cultura brasileira, venho para Israel, sou judeu, acredito na Torá e tal, existe um subconsciente dentro de mim ligado à cultura brasileira, vamos dizer assim. Então, cada povo tem um subconsciente e esse subconsciente fala alto, embora a pessoa às vezes não perceba. E esse subconsciente, que é a identidade de cada povo, ele é chamado de ministro de cada povo. Ou seja, o anjo é esse subconsciente. Quer dizer o seguinte, que Esaú como pessoa, ele está começando dali um novo povo, que vai ter um subconsciente específico, muito parecido com as características de Esaú, e esse é chamado o anjo de Esaú. Esse anjo de Esaú, ele que está lutando com Jacó. Por quê? Porque Jacó vai formar um povo também, chamado o povo de Israel, que a gente vai ver daqui a pouco que o anjo vai dar o nome de Jacó para Israel, um segundo nome. A gente vai ver que não é o anjo que vai dar, que Jacó não vai virar Israel depois que o anjo abençoar, e sim, daqui a pouco Deus vai dar o nome, o anjo só está falando do futuro, você vai ser chamado de Israel. Mas quem vai dar vai ser posteriormente o Deus, tá? A gente vai ver isso no momento adequado. E então o povo de Israel, Jacó, ele está buscando, como eu já falei há várias aulas, uma jornada inteira para virar esse Israel, que ele ainda não virou. Nesse momento ele ainda não virou, ele está quase lá, mas ainda não virou. E tem o anjo de Esaú, que vai lutar com Jacó, não com Israel. E toda essa luta será que Jacó ele consegue vencer do anjo de Esaú para se determinar como Israel? Para dizer, eu mereço ser esse povo chamado Israel, começar esse povo? Essa vai ser a luta. Jacó até então não está preparado, porque ele está com muito medo de Esaú, a gente já viu isso. Ele está com medo de Esaú, pode me matar, e por aí vai. Então isso é sobre o anjo, então na verdade é a identidade de um povo, tá? Esse povo de Esaú, hoje em dia, né, ele é mais ou menos a cultura ocidental, que domina o mundo inteiro, quase hoje em dia, cada vez mais, a cultura ocidental seria essa identidade de Esaú, tá bom? Seria então a cultura ocidental, que a gente sabe que Esaú vai fundar Roma, então o povo romano que domina o mundo inteiro. Do povo romano vai sair o cristianismo, vai sair o, renascimento, o iluminismo, toda a maioria das correntes filosóficas que hoje estão na humanidade inteira, todos esses valores saem de Esaú. E também vai sair de Esaú o capitalismo, também o socialismo, né? E por aí vai. Então, esse vai ser Esaú e é a cultura ocidental. Vamos dizer, hoje, se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que o mundo, ele, mais do que direita e esquerda, partidos políticos, agora teve a eleição dos Estados Unidos, mais do que isso, ele se diferencia por uma
guerra cultural, né? Mas, hoje em dia existe qual é a dominação cultural no mundo? Hoje em dia é o Ocidente e o Oriente, né? O Oriente é assim, o Ocidente é assim. Falam hoje, sei lá, falavam dos árabes, né? Tem os árabes e tem o Ocidente, e os árabes estão entrando no Ocidente, e a cultura é diferente, não dá para conversar direito, eles se comportam diferente do que a gente é muito mais civilizado do que eles, né? Existe essa... Hoje em dia mudou um pouco por causa do coronavírus, na verdade já vem um tempo, que agora é a China, né? Existe a China, e aí ela está se infiltrando nos Estados Unidos. Tudo isso é o quê? As pessoas querem dizer que a sua cultura prevalece sobre a cultura do outro. Não existe o respeito, né, de entender que existem duas culturas diferentes. Porque uma quer dominar a outra. Então por quê? Porque cada pessoa tem um subconsciente, não consegue entender como o outro pode pensar diferente. Que você é o certo. Mas não é essa a aula, então o povo judeu, o povo de Israel também tem uma cultura bem específica. A gente não vai falar agora, que é esse Israel que Yaakov está buscando o seu, ou seja, é uma cultura que ainda nem existe no mundo, nesse momento da história que a gente está vendo, e para poder existir, primeiro ele precisa enfrentar a cultura de Esav. Tá, isso é o que a gente vai ver aqui. Então, a gente vai ver que essa cultura, a gente falou um pouco da aula passada, que a guerra de Esav com Yaakov, é que Esav vai tentar dominar Yaakov, não vai conseguir, isso é durante a noite, e a noite representa a diáspora, e isso vai até amanhã, o Alot HaShachar, ou seja, quando tiver a aurora. E a aurora simboliza a Geulah, a salvação, a época messiânica, vamos dizer assim, e essa luta vai ficar até a época messiânica, a gente vai ver que Esav vai tentar derrubar Yaakov e não vai conseguir, mas no final ele vai conseguir dar uma porradinha no nervo ciático, vai conseguir tocar lá na perna de Yaakov, e Yaakov vai sair mancando, mas ele vai chegar lá. Então, a gente já viu isso, a gente está no resumo, Jacques. Então, a gente viu tudo isso. Da onde a gente sabe que a Geulah, que a salvação, é simbolizado pela manhã. Tem vários versículos, mas está claro na Gemara, no Talmud, de Brahot e Yerushalmi. Tá? No Talmud Brahot, na Alaha Beit, eu esqueci de abrir o texto, então vou falar mais ou menos de cor, mais ou menos. Tinham dois rabinos andando no caminho, de noite, né? No final da noite, e começou a aurora. Começou então a clarear, né? Devagarzinho, e um fala com o outro: saiba que assim é a Geulah de Israel. Saiba que assim é a salvação de Israel. Ela matrilá kima kima, ela começa de pouquinho em pouquinho, né? Até que ela vai e aí aumenta. Porque quando você está durante a noite, um pouco antes da aurora, do primeiro raiar do sol, né? Vamos dizer assim, é o momento mais escuro que existe. Durante a noite é antes da aurora, que é a mais noite possível. E o que é a aurora? É quando ainda nem tem raio de sol, mas o brilho de sol já começa a aparecer. Então parece um clarinho, devagarzinho. Aí depois fica um pouco mais claro, aí depois vem o primeiro raio, que é o Netzach Hamah, né? O primeiro raio de sol. E aí já realmente clareia, mas quando aparece o sol já fica tudo claro. Em questão de 5, 10 minutos estava escuro, do nada está tudo claro. Mas no início começa só uma claridade devagarzinha, mas quando vem o sol, aí clareia tudo de vez. Então fala assim, a Geulah de Israel começa de pouco em pouco. As pessoas que estão no meio do escuro nem vão perceber. Só as pessoas que tiverem os olhos muito atentos para o horizonte vão ver o primeiro raiar do sol. A aurora começou, mas todo mundo fala, óbvio que não. Que aurora? Que Geulah? Que salvação? Que Mashiach? Está tudo escuro. Olha o mundo como está. Depois tem mais um raiozinho aqui, mais um brilho ali. Não, mas vai queimar, devagar, até que do nada a gente piscou, o sol apareceu. Tá tudo claro. Então assim é a Geulah de Israel, eu posso afirmar que a gente está nesse momento já histórico há muito tempo, no meio dessa aurora já, né? Se bem que a gente talvez já passou disso há muito tempo. Então,
Assim, então a gente vê que a aurora, Talmud, Torá oral, clara, que a aurora tem a ver com a Geulah é comparada à aurora. Então vamos lá, da Lota Shachar. Então então a gente vai ver que é o seguinte, vamos ver o texto. 25. Vai bater Yaakov levador. E ficou então sozinho, a sós, né, Yaakov. Veio a ver que Ishimó, e lutou um homem com Yaakov. Ad Alota Shachar, até o raiar do sol. Então é isso, o raiar do sol. Ou seja, até a hora da Geulah vai ter uma briga entre os judeus, né, e o anjo de Esav. Às vezes essa briga vai ser física, às vezes vai ser espiritual, cultural, filosófica, teológica, por aí vai. Um segundo. O que eu ia falar? Esqueci. E qual a ideia aqui? Então, se a gente entender que a cultura de Esav está dentro de Yaakov, porque é o Ish Imó, a gente viu que Ish Imó é com Yaakov, ou seja, que na verdade toda essa cultura de Esav no final está dentro de Yaakov, a gente pode entender então que Yaakov tem um pouco de Esav. Tanto que Israel deveria ser formado por Yaakov e Esav, como a gente explicou lá no início da Parashat Todot, pelos dois ao mesmo tempo. A ideia é que existem em Esav coisas boas, eu já falei isso acho em algumas aulas atrás. Coisas boas em Esav, mas Esav não soube escolher corretamente, escolheu usar tudo por mal. Mas Yaakov entende que tem coisas boas em Esav, e ele sabe que para Israel existir, precisa aprender essas coisas boas de Esav. A questão é que você aprender coisas boas de Esav, você se expõe a aprender as coisas ruins, que é a maioria em Esav. Então, dentro de Yaakov, agora, para virar Israel, ele vai ter que lidar com ele próprio. O que é... Vou só deixar no mute. O que é bom de Esav e o que não é bom de Esav. E essa é a luta que Yaakov tem que ter durante toda a noite, durante toda a diáspora, porque não é à toa que na diáspora a gente está no meio de Esav, está pela cultura de Esav, Israel tem aqui a cultura ocidental bem forte, e até a aurora vai ter essa luta para saber o que você pode usar de Esav. Que no final das contas é a mesma coisa que Yitzhak, o pai, dá Abrahá para Yaakov e fala Akol kol Yaakov Yadayim Yedei Esav, que Abrahá só vem, a bênção do pai só vai vir para Yaakov quando a voz for de Yaakov. Mas as mãos têm que ser de Esav, porque as mãos são boas de Esav, quando utilizadas com a voz de Yaakov. Quando Yaakov usar as mãos de Esav com a voz dele. Ou seja, a voz é o interno, quando o interno, a cultura, a identidade é de Yaakov. Mas ele consegue usar as mãos, ou seja, as ferramentas feitas por Esav, vai vir a bênção para o mundo. Agora, se ele achar que ele é Esav e a voz for de Esav, aí não vai vir a bênção para o mundo. Isso a gente já falou algumas vezes. Então, Yaakov está nessa briga interna, e essa briga é muito difícil de entender o que é bom e o que é ruim, e a gente está nesse momento, eu acho, da briga interna. O que usar do Ocidente e o que não usar do Ocidente. Então, tem coisas que veio para Israel, quando o povo de Israel voltou para a terra de Israel e criou o Estado de Israel, tem coisas que a gente pegou do Ocidente. Essas coisas são boas ou ruins? Essa é a briga que existe hoje dentro do Estado de Israel. Por exemplo, a gente pegou a democracia. É bom? É bom. Isso é bom. Dá para usar. Tem várias questões desenvolvidas de ciências. É bom, é bom. Existe o sistema judicial, é bom. A Constituição, que é não tem Constituição em Israel, mas as leis são baseadas na Constituição da Inglaterra, que é de Esav, no caso, que é baseada na Constituição de Roma, que é o primeiro país a fazer uma Constituição mesmo, né? A questão da legalidade, de ser legal ou não, é inventada por Roma. Isso é bom ou ruim? Então tem várias questões, que é óbvio que não é ou é bom ou é ruim. A ideia é como usar, o que é bom, o que é ruim. Isso vai ter que ser definido até a aurora, né? Até o raiar do sol, até realmente, para conseguir chegar na época messiânica, isso tem que ser bem definido. E essa é a dificuldade de Yaakov aqui, que eu quero dizer. Vamos continuar, próximo versículo, 26. Vaiar
que lo yachol lo, e ele viu, que lo yachol lo, que ele não podia com ele. Aqui o sujeito está oculto. Então a gente não sabe quem viu e quem não podia, quem com quem. Ou seja, o Yaakov viu que não podia lutar contra o anjo, ou o anjo viu que não podia contra Yaakov. Esses dois interpretações. Vaigá kaf yerechó. E ele tocou no kaf yerechó, ou seja, na coxa. Na coxa, quem tocou na coxa de quem? Não está dito, certo? Vateká kaf yerech, e se desprendeu, né, a coxa, vamos dizer assim, Yaakov. E desprendeu a coxa de Yaakov. Então, entendendo o que está escrito que desprendeu a coxa de Yaakov, a gente vai entender que então quem tocou na coxa foi o anjo e quem não podia com ele foi o anjo. Porque ele falou, não posso, eu vou ter que tentar dar um golpe baixo. E aí tocou na coxa de Yaakov e nesse golpe baixo ele conseguiu tocar em Yaakov. O Beavkoi, no meio da luta, né, no meio dessa luta. Antes, uma coisa, então agora para a gente entender, eu acho que é um momento apropriado entender, o que estava fazendo Yaakov e o anjo? Está escrito, Vayavek ish imo. Tá bom, está traduzido no transliterado que aí lutou, mas Vayavek significa lutou? Não, Vayavek é uma palavra inventada aqui, né? Tipo, o que é Vayavek ish imo? Tipo, e Yavek, um homem com ele. Então, Yavek, a princípio, os sábios vão dizer mais ou menos, são 3 possibilidades do Yavek, mas tudo no final vai querer significar a mesma coisa. Yavek vem da palavra avak. Avak é poeira, pó, né? Pó de terra. Então, na verdade, seria esteve com pó de terra um homem com ele. E aí ele não viu que não podia com ele, tocou no meio bevacó, no meio da poeira. Né? Então, isso seria uma ideia. Outros vão tentar conectar isso com a palavra amarrar. Então, é uma questão de amarrar, vai haver que seria amarrar, ou amarrar, ou conectar, não sei agora exatamente. Então, seria isso, se amarrou um homem com ele. E uma terceira explicação seria, vai haver que seria abraçar, agarrar, né? No final das contas, os 3 é a mesma coisa. É o que vai falar alguns comentaristas, que eu estou lembrando de cabeça, o Rava Bravanel fala isso, o Malbim fala isso, acredito que outros antes vão falar isso. Talvez até o Urashi fala isso, né? Isso, é o que o Urashi, vamos ver o Urashi. Menachem, o primeiro tradutor assim, da Europa, que é o Menachem, ele explica, vai tapar ish, que o Urashi fica nessa pergunta, o que é vai haver? Vai tapar, de apar, o que é apar de terra? Né? Esse ficou de terra. Milashon avak, da linguagem de pó da terra, fala Urashi. Shayu ma'alim afar beragehem aledei na'anuim. A ideia é que através dos pés se movendo, se levanta a terra através dos movimentos. Velinere sheu lashon itkashar. Agora, o Urashi está falando, mas eu não concordo, eu acho que essa palavra tem a ver com itkashar, de conectar, de amarrar. Velashon aramiu, que é uma palavra em aramaico. Batad aviku bei, dá um exemplo. Veavak lei bei, dá outro exemplo. E lashon anivá, que é o laço, dá um laço. Sheken derech shinaim, ou seja, por quê? Porque assim é o jeito que 2 pessoas mitatzmim se esforçam leapil ishetreu, para um fazer o outro cair. Shehovko, que eles se abraçam, vehovko zerotav, e eles amarram, entrelaçam os seus braços. E explicam, nós sábios, nossos sábios explicam que é o ministro de Esav. Ou seja, a ideia é o seguinte, é uma luta greco-romana parada no meio da terra. Ou seja, tinham dois homens lutando tipo sumô, mas não tão obesos, né? Não tão pesados, mas tipo uma luta marcial de contato, tipo um judô sem kimono. Então é isso, o outro objetivo é fazer o outro cair. E nesse movimento no meio da terra, o pó levanta. Então assim vai dizer, vai haver que shimó. Um com o outro estavam levantando o pó. É isso que quer dizer. Aí traduz, lutou. E tá bom, é uma boa explicação, mas não é exatamente a palavra. Então a ideia é que um estava tentando... Então é como se fosse um jogo, e o objetivo do jogo é fazer o outro cair. Como você faz o outro cair, você tenta pegar o braço na perna e
né? Tipo, agarrar a pessoa e levantar. Então um anjo veio lutar contra Yaakov. Aqui vai ficar a pergunta se o Yaakov sabia que era um anjo ou não. Se nesse momento ele achava que era um anjo ou era uma pessoa. Vai ter a pergunta, Yaakov estava sonhando num sonho, ou seja, era uma profecia. Tem a pergunta, é uma profecia ou não? A gente vai ver que sim, é uma profecia. Tem a pergunta, ele sabia que era um anjo ou ele achava que era um homem? E tem a segunda pergunta, essa profecia ele está fazendo enquanto dormia, ou seja, tudo foi um sonho profético, ou aconteceu na realidade? Isso vai ser uma outra pergunta, tá bom? Que a gente não vai responder agora. Se ele estava acordado lutando, ou se isso estava sendo em sonho. Adiantando, vai ter marloket, vai ter discussão. O Maimonides, em Moreh Nevuchim, vai dizer que era um sonho. Tudo num sonho, profético. O Ramban, o Nachmanides, vai dizer que não era. E outros vão dizer que não era. O Ralbag vai dizer que não era, se eu não me engano. O Rava Bravaneira vai dizer que não era. O Malbim vai dizer que não era. Vários vão dizer que não era, mas o Maimonides diz que era, por exemplo. Então vai ter essa discussão, não vou entrar agora nisso. Mas a questão aqui é o seguinte, é igual um jogo que um quer fazer o outro cair e é isso, você tem que pegar pelo pé. E qual é a ideia? Que o anjo veio para cima de Jacó e falou, é um homem, eu sou um anjo, eu vou derrubar ele. Porque o anjo tem a força... O anjo não é isso, porque o anjo não é material, né? Não existe na materialidade. Mas o que é um anjo? Um ser separado, de inteligência separada perante o ser humano. Então o derrubo, não importa o que quer derrubar aqui, o Yaakov. E aí... A ideia é que ele viu, Vaiar, e ele viu que que ele não conseguia. Caraca, é um homem e eu não consigo derrubar. Vaigar Bekaferichó, então ele toca na coxa. O que quer dizer o toca na coxa? É literalmente o golpe baixo. Aí é o que vão falar os sábios. Quando a pessoa está lutando e vê que não consegue, ele tenta fazer um jeito astuto, uma malandragem, de chegar por baixo e dar uma banda. Com a mão, então, tipo, em vez de tentar agarrar e levantar e fazer cair, como ele não consegue porque Yaakov era muito forte, ele tentou pegar uma perna pelo lado ou, igual o Rav Abraham fala, que fica tentando dar umas porradas na coxa para ver se aí ele manca e você consegue derrubar e dar uma banda na pessoa. Então, é mais ou menos isso que a Torá está retratando. Então, ele vê que ele não consegue pela força, então ele tenta dar uma banda por baixo. E aí toca na coxa de Yaakov para ver se Yaakov cai. E a gente vai ver que Yaakov vai acordar, depois disso vai estar mancando. Isso aí foi uma forrada grande. Mas o Yaakov não cai. Ou seja, mesmo durante a porrada, Yaakov continua lutando e fica em pé. Ele não se abala. Depois ele vai ter efeitos colaterais, ele vai ficar mancando. Mas o anjo não consegue lutar contra, não consegue derrubar o Yaakov. Vatacava carava bev coima, por isso está escrito, e ele bateu na coxa enquanto ainda estavam agarrados um ao outro. Ou seja, ele levou, mas ele continuou, manteve lá a posição dele. Então, já que o anjo tentou o golpe baixo, e a gente já viu na aula passada que esse golpe baixo é o golpe baixo que no final das contas Esaú vai tentar dar em Yaakov, ou seja, o povo de Esaú vai tentar dar no povo de Yaakov, em Israel, nos judeus, um pouco antes da aurora. Quando ele vê que não deu certo, não conseguiu, ele vai tentar dar o golpe baixo. Eu falei que é o holocausto, né? E aí mas mesmo assim não cai, o povo de Israel não cai. Vai Omer, Shalachani, ele fala que Allah Shach. Então ele vê que a aurora está chegando e fala, me deixa embora. Primeiro vou para o literal. Me deixa embora, porque agora tá já a aurora. Tipo, eu não consegui. Que ele sabe que quando vem a aurora, ele não tem mais chance. Chegou a aurora, deixa eu ir embora, não fica comigo, agora me libera. Vai vai falar, Yaakov, eu te deixo embora se você me abençoar. Aqui o Abravanel vai dizer pelo simples, literal, que é o seguinte, o me abençoar aqui significa, tipo assim, até que você diga, você ganhou. Que isso que ele fala, numa luta, tem duas formas de alguém perder. Ou a pessoa cai, né, aí perdeu, ou então ela se rende, ela fala, desisto, né? Então esse berachá, né, tipo assim, eu te deixo, a não ser que você, tipo, diga, você ganhou. Seria o berachá aqui pelo literal, pelo Rava Bravaneiro. Depois a gente vai explicar outras coisas. Vai Omer Elav, Mashmecha, vai Omer Yaakov. Ele falou, qual é o seu nome? Ele falou, Yaakov. Vai Omer Lo Yaakov, Yemerod Shemecha. Ele fala, então fala você o seu nome.
Eu quero saber se você é anjo ou se você é ser humano. E se você é anjo, que anjo é você? Porque aí ele fala assim, que é o jeito. Porque quando a pessoa se rende e perde a luta, o outro, quando vai chegar para as pessoas, vai falar, eu ganhei dele. Preciso saber o nome. Para dizer, ganhei de fulano. E se esse fulano é um anjo, eu quero saber que anjo é esse que eu ganhei. Porque a partir de então, eu vou poder, sempre que precisar, usar as forças, eu posso usar as forças desse anjo. Falar, eu ganhei desse anjo, eu posso usar essas forças. Que em Israel, calma aí, Vaiomer, cadê? Shimcha, Vaiomer Yaakov. Não, desculpa, eu pulei o versículo 29. Vaiomer Elo Yaakov Yamer Od Shimcha, que em Israel. Eu falo, não, seu nome não será mais Yaakov, mas sim Israel. Ou seja, seu nome não será, mas não agora, não sou eu que estou dando esse nome. No futuro, o seu nome não vai ser mais Yaakov, mas sim Israel. Que Sarita im Elohim ve'anashim vatuchal. Que você lutou com Elohim, ou seja, com forças, com anjos, e com pessoas. Tem pessoas que acham que Elohim aqui é deuses, não nada a ver. Com forças, com anjos. Você lutou com anjos ou com pessoas poderosas. E Anashim, com pessoas, ou seja, o que é anjos e pessoas? Anjos, eu. E pessoas, Esav, você vai lutar e lutou contra Lavan. Vanashim, Vatuhali, você pode com eles. Ou seja, aqui o anjo está dizendo, você está com medo de Esav, mas saiba que você pode. Você vai lutar, você agora, o seu nome será Israel, porque você pode contra Esav, que você está com medo. Você pode lutar contra ele e ganhar. Vatuhali, no futuro, Vatuhali, conseguirá. Vai Shal Yaakov, aí Yaakov fala, que é o que eu expliquei antes. Vai Omer, Ageda Nashmicha. Ageda é uma linguagem de honra. Por favor, relate o seu nome. Então, porque agora Yaakov entendeu que ele é anjo. Porque ele falou, você lutou contra anjos. E pessoa. Ele falou, você é anjo. Então, estava na dúvida. Então, se você é anjo, eu quero saber a sua força. Eu quero saber o anjo que eu ganhei. Então, por favor, diga o seu nome. Vai Omer, Lamazat Ishav. Aí ele vai falar, porque você quer saber o nome. Lishmi, vai Varechotoshav. Ele falou, para que você quer o meu nome? Para você usar sempre isso? Não. Mas eu te abençoo agora. Agora eu te dou a benção. Agora eu te dou a força que eu tenho. Mas não quero que você use depois. Tipo, toma agora. Mas não quero que depois você fique tipo, esse anjo aí, não. Vai ter que explicar porque você não precisa. Você tem Deus. Para que você quer saber nome de anjo? Para que rezar para anjo? Para que usar força de anjo? Você é Israel. Você ganhou dos anjos. Você pode se conectar diretamente com Deus. E pronto. Você não precisa saber nome de anjo. Diferente de outros povos. Não tem aqui intermediário. E lá, então, ele dá essa brachá. Ele fala, você ganhou e tal. Isso é a explicação literal, o mais literal possível, do que essa é um pouco difícil, né? Claramente tem outras explicações. A ideia aqui, que não é à toa, que o que Yaakov vai falar é o seguinte, Vaiomer Eloi shalcha kim berachtani. Eu não te deixo embora, a não ser que você me dê, aqui berachtani, me dê uma bracha, uma bênção. E a ideia aqui é óbvio que quando vem falar, eu não te deixo, e se é o anjo de